Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nova semana começando, por aqui estamos com muita disposição para trazer para você de casa as principais informações do dia, conteúdos que sejam esclarecedores, que ajudem no dia a dia das nossas diferentes comunidades. Por isso, você vai conferir a partir de agora. Ruas de Cachoeira do Sul estão tomadas de buracos, seja nas estradas de chão batido ou nas vias pavimentadas. Os motoristas enfrentam dificuldades por onde passam. A nossa equipe circulou por algumas ruas e buscou um esclarecimento do poder público. E ainda, começou a Semana do Rio Jacuí, em Cachoeira. As atividades têm o objetivo de dar luz aos problemas ambientais e buscar soluções, além de fortalecer a educação ambiental nas escolas. Então a comunidade larga o lixo, em virtude disso, a gente veio fazer a abertura aqui, né, para prestigiar esse belo trabalho que eles já fazem, aqui é a escola Mário Godoy. Startup gaúcha leva a tecnologia de compostagem mecânica à COP30 em Belém. Tecnologia desenvolvida pela Igapó acelera a decomposição de resíduos orgânicos e vai ser apresentada como solução sustentável na Conferência Climática da ONU. O Supremo Tribunal Federal suspendeu, por decisão do ministro Gilmar Mendes, todos os processos em tramitação no país que discutem a legalidade da contratação de trabalhadores como pessoa jurídica, prática conhecida como pejotização. Enquanto isso, profissionais de diversas áreas aguardam definição sobre o reconhecimento de vínculos empregatícios e os direitos que podem estar sendo negados. Para esclarecer este assunto, Lena Caetano conversa com o advogado trabalhista Matheus Dabu. Assunto importante, a reforma trabalhista em 2017 trouxe uma série de alterações nesse sentido, permitindo que a atividade fim de uma organização seja prestada também por trabalhadores terceirizados, mas este é o principal tema de ingressos de ações na Justiça do Trabalho, o que mais tem chegado ao STF também, e esse assunto passou já por uma audiência pública recentemente, e em breve o STF vai ter que decidir, né, o que fará em relação à questão da pejotização. Você não pode perder, é um assunto esclarecedor e que diz respeito a muitas pessoas no nosso país. Você de casa pode fazer o NT Sul junto comigo, tem notícia para contar? O que acontece aí onde você está? Quer também opinar sobre os diferentes assuntos que a gente vai trazendo aqui? Mande sua mensagem para a gente no WhatsApp 51997697129. Você pode mandar um áudio para a gente, pode mandar um vídeo, a sua foto e a gente vai colocando tudo isso aqui na nossa telinha. Nossas lives já estão no ar também, facebook.com/TV Cachoeira, você pode escrever para a gente na live do Face e também no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O Telejornal NT Sul desta segunda-feira está no ar. E a gente começa a edição de hoje com um assunto que tem sido recorrente aqui nas interações, nas mensagens dos telespectadores, os buracos em ruas de Cachoeira do Sul. Essa talvez seja a principal demanda que nós recebemos aqui da comunidade. Seja nas estradas de chão batido, né, ruas urbanas que não têm a pavimentação, nas vias pavimentadas, os motoristas enfrentam dificuldades por todos os lados. Na manhã de hoje, uma das nossas equipes de reportagem circulou pela cidade para conferir de perto a realidade e mostrar as condições das ruas. A segunda-feira, dia 13 de outubro, começa para nós, aqui a equipe do NT Sul, circulando pelas ruas de Cachoeira do Sul para identificar os buracos aqui na cidade. A gente está começando esse percurso, a gente vai mostrar algumas situações que chamam a atenção aqui, principalmente nos bairros do município. Também vamos conversar com o prefeito sobre isso e também algumas ações que já foram realizadas na semana passada. Se você, inclusive, que está acompanhando agora essa reportagem, tem uma situação que chame a atenção, já encaminhe para a nossa interação, porque a gente tem que dar destaque a essa situação que envolve a mobilidade aqui da nossa cidade. A população tem reclamado com frequência das más condições das ruas e aqui a gente destaca mais as áreas urbanas. A demanda é em diferentes bairros e comunidades. O problema impacta diretamente o dia a dia de quem precisa deslocar pela cidade.
Os buracos são motivos constantes de queixas, afetando a mobilidade e gerando prejuízos aos motoristas. Nesse vídeo é possível ver a gravidade da situação. Esse motociclista se acidentou por conta da sequência de buracos na rua Ricardo Chaurich, perto do trevo da Coab. Esse acidente aconteceu em 24 de agosto, há mais de um mês, aqui na rua Ricardo Chaurich. E os buracos ainda continuam. Primeiramente nesse trecho, muitos dos motoristas utilizam o lado direito da via para cruzar nessa região. E a sequência de buracos também continua um pouco mais à frente, inclusive com extensões maiores, pedras soltas pela via em uma das entradas aqui de Cachoeira do Sul. Faz tempo que é a nossa função aí, né, e todo mundo passando por cima da calçada, bem dizer aqui, ó, é perigoso e não arruma. Então é meio que uma prioridade, né? Sim, e aqui é um fluxo bastante intenso, né? Bastante movimento, sai do trevo ali, os carros passam rápido aqui. Então não tem segurança, né? Tanto na calçada quanto na rua. Aqui na rua Araújo de Porto Alegre, zona norte da cidade, a prefeitura inclusive já colocou 4 cavaletes, sinalizando, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buracos, um com a extensão maior, mostrando de fato o problema nessa rua que é a entrada aqui do bairro Ponte Verde, também divisa com o bairro São José, e essa condição ela continua também durante todo esse trecho. Nesse ponto aqui da Araújo de Porto Alegre, mais na parte de baixo aqui desse trecho, há também 2 cavaletes que foram colocados e um trecho bastante estreito para os veículos passarem aqui nessa parte final dessa rua. Tudo isso também faz parte de uma sequência de buracos aqui nessa região, onde há, de certa forma, nesse primeiro momento, uma preocupação da prefeitura, mas com situações ainda para serem resolvidas no futuro. O prefeito Leandro Balardim esteve acompanhando de perto o serviço, onde há recuperação de áreas pavimentadas ou asfaltadas. Nesse caso, a secretaria estava envolvida na rua Duque de Caxias, outro trecho que é crítico nesse caminho conhecido como Poço Comprido. Onde é asfalto, a gente precisa fazer a requalificação plena, completa. Não adianta só tapar o buraco no asfalto, que ele vai descolar a placa e ele vai botar recurso fora. Então, a determinação para a secretaria é a requalificação desse processo. Raspa bem, tira o borrachudo, tira a terra podre, requalifica com base, subbase, com BGS, com a imprimação, que é aquele líquido preto que faz o asfalto depois colar, e faz a compactação, né, que é fazer com que ele realmente tenha liga e ele pegue para ter mais durabilidade. Nós conseguimos adquirir 2.000 sacos de massa asfáltica, que é um asfalto tipo quente, né, resfriado, e que quando compacta e quando a máquina trabalha ele aquece e ele vira quente e ele pega bem. Compramos mais 2.000 sacos, são 4.000 sacos. Então a gente está providenciando agora uma licitação nova para uma empresa que entregue asfalto quente de 30 toneladas, tá? Para que a gente possa fazer uma nova operação de requalificação de vias principais, como a Júlio, como a Saldanha Marinho, alguns acessos como o da Coab, acessos aqui da região do quilômetro zero, nós já requalificamos com esse modelo que a gente vai fazer aqui na Duque de Caxias, mas a gente tem centenas de pontos asfaltados e esburacados. A gente continua aqui na rua Júlio de Castilhos, em outro ponto, onde a sinalização já foi feita pela prefeitura. Há também dificuldade dos motoristas em circular aqui pelo local, os buracos na parte de asfalto. Amigo, rapidinho, sobre esses buracos aqui em Cachoeira do Sul, aqui na sua rua, o que o senhor tem a dizer? Eu tenho a dizer que eles nem barram, agora barreiro, mas nem barram. Eles chegam e botam uma massinha de qualquer jeito, matada aqui, mais ou menos 60 dias o buraco está aberto de novo. Que já arrumaram aqui, ó, umas 4, 5 vezes, ó. Mas só faz uma matação e vão embora. Dali uns dias está aberto de novo. Esse e aquele lá, ó. Se focar por cima aqui, ó. Sim. Lá naquela esquina, já foca até lá, né? Seria bom que tivesse uma coisa bem feita.
Na semana passada já foi possível ver o resultado desse material adquirido pelo Executivo. A intervenção aconteceu em um dos acessos à Cachoeira do Sul, que estava crítico, quase intransitável. E aqui o resultado dessa operação de requalificação aqui na rua Alarico Ribeiro. Segundo o secretário Eduardo de Carvalho, de Desenvolvimento Urbano, cerca de 700 sacos de asfalto foram utilizados nesse trecho, uma boa parcela, mas para justamente atacar essa situação que estava incomodando aos moradores e quem trafega aqui por essa região, que é importante porque é um dos acessos de Cachoeira do Sul pelo quilômetro 0 na ERS 403, quem vem de Rio Pardo. E esse vai ser o segmento da Prefeitura atacar os problemas mais graves que são encontrados e identificados pela parte do Executivo. Pois é, tem muitos problemas cidade afora, né? E você de casa também, se quiser participar com a gente aqui, fique à vontade para relatar como que está a situação na sua rua, não é? Aí no seu bairro. Vai ser um prazer contar com a sua participação, com o seu olhar atento para aquilo que está acontecendo pela nossa cidade de Cachoeira do Sul. Está na telinha o número do nosso WhatsApp, 51997697129, o número para você de casa interagir, participar com a gente. E olha, segue bloqueado o trânsito na Rua Coberta, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. É que a DM Construções retomou as obras nesta manhã, depois que o local foi sede da 40ª Feira do Livro do município, que terminou ontem. A previsão é de que a obra seja concluída ainda nesta semana, já que, segundo a Prefeitura, na terceira semana de outubro, devem iniciar as obras de modernização na Praça Honorato, que também está sob a responsabilidade da DM Construções, empresa que venceu a licitação. Essa obra deve ser realizada em 2 etapas, ao longo de 6 meses, e o valor destinado é de R$ 248 mil. Bom, é importante que os prazos sejam cumpridos para que não hajam mais atrasos na entrega das obras públicas aqui em Cachoeira, não é? E olha, a 4ª etapa da operação de remoção de fios em desuso foi concluída aqui em Cachoeira do Sul na última quinta-feira. A ação aconteceu ao longo da Rua Júlio de Castilhos, no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Aníbal Loureiro. Os trabalhos foram realizados por equipes técnicas da RGE e de operadoras de telecomunicações, coordenados pela Secretaria Extraordinária de Transportes e Mobilidade. Foram retirados cerca de 800 quilos de cabos irregulares ou abandonados que comprometem a segurança e a mobilidade urbana. Uma semana dedicada a valorizar o bem natural mais precioso que Cachoeira do Sul tem, o Rio Jacuí. Promovida pela Sociedade Jacuí de Preservação Ambiental, em parceria com os clubes de Rotary e o Cindy Lojas, a 2ª edição da semana tem como objetivo dar luz aos problemas ambientais e buscar soluções, além de fortalecer a educação ambiental nas escolas. Com a entrega de lixeiras na Escola Mário Godoy Ilha, da Rede Municipal de Educação, as atividades foram abertas oficialmente na manhã de hoje. A 2ª edição da Semana do Rio Jacuí teve sua abertura oficial nesta segunda-feira com a entrega de lixeiras pelos integrantes da Sociedade Jacuí de Preservação Ambiental e dos clubes de Rotary de Cachoeira do Sul na Escola Municipal Mário Godoy Ilha. Paralelo a essa entrega, a Secretaria de Meio Ambiente, parceira da iniciativa, trabalhava com palestras de educação ambiental em outro educandário da cidade. Fazendo a abertura da Semana do Rio, né? Então a gente fez a entrega dessas lixeiras para a escola com o objetivo da escola continuar fazendo um trabalho que eles vêm fazendo na comunidade. Então a gente veio aqui de manhã, conversou com a diretora e ela nos explicou, né, o trabalho que eles fazem aqui já de coleta. Então a comunidade larga o lixo, em virtude disso a gente veio fazer a abertura aqui, né, para prestigiar esse belo trabalho que eles já fazem aqui, a Escola Mário Godoy Ilha. Agora nós temos uma agenda onde a Sociedade Jacuí, em parceria com a Secretaria Municipal da Meio Ambiente, a gente vai fazer um trabalho em várias escolas, manhã e tarde. A Thalita já está nesse momento fazendo um trabalho na Escola Baltazar de Bem. Então a gente segue a semana toda de atividades. Aqui na nossa escola, na Escola Mário Godoy, tem um projeto que começou no início do ano, que é o projeto Lixo Seco na Escola.
Então, nas quintas-feiras, todos os alunos trazem a sua mochila e o seu lixo seco de casa. Então, uma conscientização para a geração atual e uma mudança de atitude das famílias e das crianças. Então, essas lixeiras que foram doadas para nós do Rotary é de suma importância. A gente aprendeu em umas Olimpíadas que os japoneses, onde eles vão, eles não deixam lixo. Então, eu acho que é uma mudança de hábito, né? Somos responsáveis o tempo todo pelas nossas atitudes, principalmente com o nosso meio ambiente. A programação da Semana do Rio Jacuí se estende até o dia 17 de outubro, com palestras, oficinas e atividades educativas sobre coleta de lixo e preservação do Rio Jacuí nas escolas municipais de Cachoeira do Sul. No dia 18 está programada a coleta de lixo na Orla do Jacuí, envolvendo clubes de serviço, universidades, grupos de escoteiros, forças de segurança, esportistas e toda a comunidade. No dia 16, no auditório do Cindy Lojas, durante a noite acontece o jantar em que serão premiados os vencedores dos concursos de poesia, fotografia e desenhos sobre o Rio Jacuí. No dia 16 já estamos com praticamente com todas os premiados já, né, decididos, né? Tá, só está aguardando a poesia. Então, a Academia de Letras, né, Cachoeirense de Letras, está fazendo um trabalho em conjunto conosco e vai julgar as poesias. Então, estamos com os desenhos já definidos, a fotografia definida e estamos aguardando agora a academia para nos passar a poesia. Então teremos a premiação, será os prêmios uma TV, primeiro lugar, e segundo lugar um fone de ouvido. Muito bom, preservar é preciso, né? Preservar este incrível bem que temos em Cachoeira do Sul, que é o Rio Jacuí, e passa por essa atitude que todos nós precisamos ter, de descartar o lixo adequadamente, de cuidar, quem sabe, a volta da casa da gente, não é? Tem muitas demandas no município, ou as diferentes cidades têm as suas demandas, mas aquilo que está ao nosso alcance enquanto cidadãos, nós precisamos fazer. E agora está na hora do nosso quadro Doraqui, Dorali, e inclusive nesta segunda-feira é o dia do fisioterapeuta. Então, nosso abraço especialmente ao William Rosa, fisioterapeuta que está com a gente quinzenalmente aqui no NT Sul, trazendo dicas práticas para aliviar as dores da nossa audiência. E hoje o William está chegando para falar de algo que eu tenho certeza que já afetou aí a rotina, alguma situação de saúde de alguém da sua família, que é artrose. O William está chegando com dicas importantes para a gente agora. Salve, salve, galera! Estamos aqui então para mais um Doraqui, Dorali. Resolvi falar um pouquinho mais sobre artrose. A artrose é um desgaste, né, proveniente da idade, mas ele não é somente um desgaste por idade, tá? Ela também é uma doença inflamatória crônica das nossas articulações, tá? Só que ela é causada por vários fatores, como por exemplo, uma sobrecarga, né, genética, sedentarismo e até algumas alterações metabólicas, né, que varia de cada indivíduo, tá, gente? Mas eu não quero que vocês se preocupem. O que eu quero é que vocês se atentem a alguns sinais, como por exemplo, assim, ser regrado no exercício físico, né? Evitar, né, impor uma carga nas nossas articulações que seja maior do que a gente suporta, né? Estar sempre ligado nos nossos exames de rotina, né? O que eu quero dizer é que a gente tem como, né, minimizar os efeitos nocivos da artrose, tá, gente? Lá vem ele de novo, olha lá o William, ó. Movimento é o melhor remédio para artrose, tá? O que eu quero dizer? Estudos, não é o William que está dizendo. Estudos de qualidade científica com pessoas testadas mostram exercícios bem orientados, principalmente os de fortalecimento muscular e aeróbicos, sendo eles leves ou um pouquinho mais pesados, dependendo do público, tá? Reduzem dor, melhoram a função e até protegem as nossas cartilagens, tá? Radiografia não conta toda a história da artrose. Por quê? Tem gente que tem um exame cheio de achado. Tem pessoas com os exames cheios de alterações, mas sem dor. Outras pessoas me aparecem aqui com poucas alterações nos exames
e bastante dor, tá? Apareceu lá no exame que está com artrose ou que está com princípio de desgaste, mas se não sente dor, não te preocupa. Continua te movimentando, estimula a tua articulação para blindar bem ela e fortalece todo o teu sistema, que é como eu já disse, vai trabalhar bem tua musculatura, né? Vai fazer tua mobilidade, vai tentar blindar os teus ligamentos também para eles continuarem lá firmezinhos, fazendo a parte deles, que tu vai ver que, ó, a tendência é que tua artrose, ou lá, o teu desgaste que aparece lá no teu exame de imagem continue não te incomodando, tá, gente? A artrose, ela tem tratamento, tá, gente? E a cirurgia é a última opção. Boa qualidade de sono, isso aqui eu já falo para vocês faz anos, desde o tempo que a gente se conhece, que eu digo que uma boa qualidade de sono só tende a ser benéfica para o nosso corpo. Então, assim, ó, para artrose, uma boa qualidade de sono é bom também, porque a gente está ajudando o nosso corpo a descansar e a se recuperar, para que a gente possa, né, fazer nossas atividades diariamente depois, tá? Analgésicos também, assim, são coisas que eu gosto de deixar por último, mas em alguns casos pode ser usado algum analgésico, alguma coisa assim. A fisioterapia, né? Não puxando a brasa pro assado do fisioterapeuta que aqui vos fala, mas é um bom recurso que a gente tem que levar em conta antes da cirurgia, porque não é tão agressivo quanto uma cirurgia. Aliás, a fisioterapia basicamente ela vai orientar quanto aos exercícios, a capacidade, tentar ajustar a capacidade de demanda do nosso corpo, né? Então, assim, é algo que também é muito válido nesses casos de artrose. E, por último, né? A cirurgia, que seria, no caso, uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, que ela entra quando o resto não foi tão resolutivo, tá? Então, assim, todos esses outros ícones acima que eu falei não funcionou, aí a gente, infelizmente, já tem que começar a pensar em outros recursos. Aí a cirurgia entra entre eles, tá? A dor proveniente da artrose não significa que você está piorando. O que eu quero dizer com isso? A artrose, assim como todas as dores, né, do nosso corpo, ela tem fases de melhora e fases de piora. E isso é natural, tá? E então, a dor ela pode aumentar por alguns fatores do nosso dia a dia, como, por exemplo, estresse, frio, falta de sono, a sobrecarga na nossa articulação, como eu já disse, sem que necessariamente a gente esteja aumentando a nossa lesão. Às vezes a gente só está dando uma estressada na musculatura e o corpo está nos dizendo, ó, será que tu não está exagerando aqui ou não está faltando ali? É meio que um alerta, tá? Então, assim, não necessariamente sentir dor significa que estamos piorando, tá? Então, hoje, esses foram os nossos 5 fatos sobre a artrose, tá? Espero que tenham gostado, que tenham entendido, que tenham se tranquilizado sobre algumas coisas, né? E qualquer dúvida, estamos aqui no williamrosa.ft, né? Fico à disposição, é só entrar em contato que a gente conversa mais sobre isso, tá bem? Um beijão e até a próxima. Neste fim de semana, a Ciclobikes realizou o tradicional Bike Tour Outubro Rosa, um pedal alusivo ao mês de prevenção ao câncer de mama. Cerca de 30 ciclistas percorreram as ruas principais de Cachoeira do Sul até a Igreja Matriz. De lá, eles partiram em direção à Ponte de Ferro, no Alto dos Casemiros. O retorno foi pela Estrada das Oliveiras, totalizando 29 quilômetros de percurso. Essa ação acontece anualmente e tem como missão reforçar a importância do cuidado com a saúde, lembrando que esse é um ato de amor próprio e de solidariedade com quem a gente ama. Muito bacana a iniciativa, parabéns aos ciclistas que participaram. E agora nós vamos ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você, para ver o seu recado aqui na nossa telinha. Você já sabe o número do WhatsApp, né? Tem salvo aí no seu smartphone? Se não tem ainda, já salve aí para você interagir com a gente, 51997697129, este númerozinho que está aqui no seu vídeo. Na tela, a participação do Paulo César. Espero que o prefeito não esqueça da entrada para o bairro Promorar. Chegando muitas mensagens aqui de buracos pelas ruas, a gente abriu o jornal hoje falando deste tema. Obrigado, Paulo, pela participação e aqui o relato e a foto, né, que o Paulo manda pra gente, retratando o que acontece na entrada do bairro Promorar. Próxima tela, próxima mensagem, a Marlene Aires.
As carneiras do cemitério municipal continuam cobertas de mato. Quando vão tomar providências? Não resolve fazer limpeza apenas para o dia de finados. A limpeza das carneiras precisa virar rotina. Os galhos vão crescendo e as carneiras vão abrindo cada dia a mais. Diz aqui a Marlene, tá aí a foto que ela manda, né, com o mato tomando conta. Obrigado, Marlene, pela participação. Mais um recadinho aqui, o Antônio Vieira, dizendo aqui que precisamos de quebra-molas na rua Ernesto Pertilli. E ela até mandou a foto pra gente, que a gente não vai mostrar aqui, mas a comprovação do que o Antônio que relata, né? Hoje foi minha gatinha de estimação, amanhã pode ser uma criança ou um idoso. Obrigado, Antônio, pela participação, a gente lamenta pelo que aconteceu, né? A gatinha terminou sendo atropelada e morreu. E então o apelo que o Antônio faz por um quebra-molas, por mais atenção aos motoristas também na rua Ernesto Pertilli. Daqui a pouquinho mais recados aqui da nossa audiência. A seguir, startup gaúcha leva a tecnologia de compostagem mecânica à COP30 em Belém. Tecnologia desenvolvida pela Igapó acelera a decomposição de resíduos orgânicos e vai ser apresentada como solução sustentável na Conferência Climática da ONU. O Supremo Tribunal Federal suspendeu por decisão do ministro Gilmar Mendes todos os processos em tramitação no país que discutem a legalidade da contratação de trabalhadores como pessoa jurídica, prática conhecida como pejotização. Enquanto isso, profissionais de diversas áreas aguardam definição sobre o reconhecimento de vínculos empregatícios e os direitos que podem estar sendo negados. Para esclarecer este assunto, Lena Caetano conversa com o advogado trabalhista Matheus Dabu. Não vai perder, é daqui a pouquinho, nós voltamos já já aqui na telinha da TV Novo Tempo. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa segunda-feira para você. Muito obrigado pela sua companhia com a gente na hora de almoço, pelo menos para a maior parte das pessoas neste horário, né? Tem quem almoce mais cedo, mais tarde. Mas muito obrigado por estar com a gente, se atualizando, trocando informações. Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Semana começando com céu parcialmente encoberto, né? Mas o sol está aparecendo também aqui no município. Aliás, no domingo a gente tinha assim, uma previsão de chuva, até mesmo de vendavais para a região central do Rio Grande do Sul. Isso terminou acontecendo em algumas áreas, em alguns municípios, mas Cachoeira do Sul se escapou, se livrou aí dessa condição que estava prevista para os municípios da região central. E o domingo, inclusive, foi aí aproveitado por pais, pelos cidadãos de modo geral, para passear pelas ruas, pela Feira do Livro, pelas praças. A cidade ontem ficou bastante movimentada, não é, Cachoeira do Sul? E o nosso meteorologista, Gustavo Verardo, está chegando agora, trazendo a previsão do tempo para os próximos dias. A semana vai começando com tempo seco em Cachoeira do Sul. Temos o estabelecimento de um sistema de alta pressão, que traz muito sol nesta segunda-feira, mas com vento que pode chegar até 40 km por hora devido à atuação de um ciclone próximo da costa gaúcha. A temperatura mínima hoje ficou na faixa dos 14 graus e a máxima atinge até os 24 no período da tarde, que vai ser super ameno. Nessa terça-feira, o tempo também permanece firme, céu claro, ensolarado, mínima de 12 e máxima de 24 também. Nessa terça, o sol segue aparecendo e a umidade cai para índices em torno de 40% à tarde. Na quarta-feira, mais um dia de tempo firme, apenas com um leve aumento de nebulosidade. Para essa quarta-feira, mínimo em torno de 15 e máxima de 26. Na quarta esquenta um pouquinho mais. No estado do Rio Grande do Sul, depois dos vendavais do final de semana, vamos tendo um início de semana com tempo seco. E essa condição persistirá. E atenção, tem frio no amanhecer dessa terça, principalmente na campanha gaúcha, com mínimas de até 9 graus. Até logo mais. Bom, e ontem terminou a Feira do Livro aqui em Cachoeira do Sul e a notícia é boa para os amantes da literatura. É que a Feira do Livro de Porto Alegre começou a tomar forma. Na Praça da Alfândega, no centro histórico da capital, os jacarandás já assistem à montagem da estrutura para esse grande evento da cultura gaúcha.
Os caminhões começaram a ser descarregados pela Rua dos Andradas, onde a extensão das bancas vai chegar a 110 metros. Dezenas de estruturas de alumínio vão formar a base da cobertura de uma verdadeira cidade de lona, que vai tomar toda a Praça da Alfândega. Um projeto de engenharia e segurança para mais uma Feira do Livro de Porto Alegre. Agora começa e não para mais, né? A partir de amanhã vamos para o centro da praça e até o dia 21 nós estamos com todas as estruturas de lona montada. E a partir daí começam a chegar as barracas, cada livreiro traz a sua, os estandes de serviços, estandes de patrocinadores, de apoiadores, e aí a parte elétrica, e há mais de 20 anos a gente faz PPCI, né? Então os bombeiros fazem uma vistoria aqui um dia ou dois antes do evento, geralmente é aprovado na primeira vez, e aí começa o evento já com PPCI liberado. Enquanto acompanham a montagem de mais uma Feira do Livro, os poetas Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana seguem lendo. Mas a gente tem spoiler, eles não são os únicos não. Também em um banco da praça, o ator Leonardo Farias, com seu livro, está cercado das câmeras e equipamentos. É a produção dos audiovisuais de divulgação da feira. O grupo é responsável há 8 anos por essas produções. Amigos da cultura e do audiovisual que reúnem conhecimento e talento em prol da leitura. Esse processo ele nasceu a partir de uma produtora experimental numa faculdade do qual eu sou coordenador do curso de design de publicidade. E a partir daí a gente segue se mobilizando para produzir esses comerciais. Então a gente conta aqui com produtoras e com pessoas muito experientes do audiovisual e esses profissionais acabam vindo num contexto de pro bono, que a gente chama, né? Se mobilizando para poder trazer a infraestrutura e fazer com que o resultado final ele fique com o que a feira merece. No roteiro, o cenário e o tema da feira desse ano, Beba dessa fonte. Nós temos um leitor na praça e que ele está com um livro, ele reflete, ele olha para o lado e tal, mas aí quando ele se aproxima, ele bebe diretamente do livro, né? Então ele está absorvendo, bebendo dessa fonte, que é a fonte do conhecimento, a fonte da sabedoria, que é o que a gente tem quando a gente lê e por isso representa a Feira do Livro esse ano. A publicidade é ágil. Na próxima semana o material começa a ser veiculado. Já na organização, pela frente, são 20 dias, até a abertura oficial da 71ª Feira do Livro de Porto Alegre. Esse ambiente que a gente gosta tanto, essa atmosfera que a gente cria aqui no centro da praça, traz vida para essa praça aqui, eu acho muito legal. Então é um momento muito especial para nós, de mais tensão, porque tem que dar tudo certo, tem que estar pronto no dia, né? A gente não consegue estar um mês antes aqui montando, então a gente tem poucos dias para fazer toda essa montagem. Programação extensa e de qualidade, está toda programada já, né? Ainda tem ajustes, né? Lógico, sempre tem os ajustes de última hora, mas a gente vai ter, falando em números, né? Recorde em sessões de autógrafos, são mais de 750 sessões de autógrafos. Então isso é muito legal, porque estão escrevendo, se estão escrevendo, estão lendo, então essa roda aí gira, então para nós é um momento também bacana. Anota aí, a Feira do Livro de Porto Alegre é de 31 de outubro a 16 de novembro. Isso aí, ao longo da Feira do Livro de Porto Alegre, a gente também traz destaques para você de casa que nos acompanha aqui pela telinha da TV Novo Tempo. Afinal, é a maior Feira do Livro que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E eu mencionei antes, quando a gente chamou aqui essa reportagem sobre a Feira do Livro de Porto Alegre, mencionei a Feira do Livro de Cachoeira do Sul, que terminou nesse fim de semana, terminou ontem, com um volume considerável de pessoas. Eu, particularmente, passei por ali na sexta-feira também para acompanhar, conversar com alguns livreiros, né? E a percepção foi, assim, muito positiva com todo mundo que estava nesse local da Rua Coberta aqui em Cachoeira do Sul. Hoje à tarde deve sair o balanço oficial de vendas, pessoas, e a gente vai trazer também mais detalhes para você de casa na edição de amanhã aqui do NT Sul. Vamos ver recadinhos aqui da audiência, agora aquela passada pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tá por aqui a Odete Amaral, boa tarde para todos vocês, que Deus abençoe, uma ótima semana. Obrigado, Odete, para ti também, muito obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Raquel Tubelio, boa tarde. Se vierem para os bairros, vão se apavorar de tanto buraco que tem
diz aqui a Raquel, mencionando a reportagem que a gente fez, que abriu o telejornal NT Sul, falando sobre o que a prefeitura está fazendo para resolver os problemas nas ruas de Cachoeira do Sul, tanto em ruas que não têm a pavimentação, ruas de chão batido, quanto em ruas que têm o pavimento, né? Ou paralelepípedo, ou então o asfalto, aqueles buracos que vão se abrindo aí. Para quem perdeu, daqui a pouquinho esse conteúdo vai estar nas nossas redes sociais. Claudiano Santos e Rosa, Rosângela também com a gente, muito obrigado a vocês pelas participações. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. E encerrou ontem, em todo o Rio Grande do Sul, a votação da Consulta Popular 2025-2026. A iniciativa busca investir 60 milhões de reais do orçamento estadual em projetos escolhidos pela população de cada município. A boa notícia é que Cachoeira do Sul e outras 6 cidades que fazem parte do Cored Jacuí Centro superaram o número de votos necessários para receber os investimentos. Aqui em Cachoeira do Sul, 1.653 pessoas deixaram o voto através das plataformas disponíveis. Segundo o presidente do Cored Jacuí Centro, Igor Noronha, cada um dos 7 municípios vai receber R$ 342 mil. As propostas regionais mais votadas devem ser divulgadas amanhã. E nós vamos seguir atualizando os resultados para você também aqui no NT Sul. A Corsã informou que está fazendo uma parada programada na distribuição de água em 4 bairros aqui em Cachoeira do Sul. A interrupção no serviço começou às 8 horas da manhã e a previsão de retorno é ao longo do dia de hoje. O motivo é a interligação de redes na rua Professor Nelson Steffens. Na tela a gente confere quais são os bairros afetados, então me acompanhe. Temos aqui os bairros Prado, Parque Primavera, Vila Nova, Volta da Charqueada. São os 4 bairros que são afetados por falta de água aqui em Cachoeira do Sul, por esse motivo de interligação de redes. E a previsão de reabastecimento gradativo é ao longo, então, da tarde desta segunda-feira, informação que foi divulgada pela Corsã. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre meio ambiente. A compostagem é o processo natural de decomposição de resíduos orgânicos, como restos de comida, restos de folhas, feito por micro-organismos. A startup Igapó, com sede na Tecnopuc, desenvolveu composteiras para realizar de maneira mecânica esse processo. E um equipamento idealizado pelos empreendedores vai para a COP30 em Belém. A composteira, com cerca de 9 metros, que trata os resíduos orgânicos na PUC, é a maior e uma das primeiras a serem instaladas. Tem capacidade de tratar até 1 tonelada de resíduos orgânicos por dia. Os módulos são fabricados em Esteio, na região metropolitana. Para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, o equipamento será um pouco maior, com capacidade para receber até 5 toneladas por dia. A COP para a gente é um marco super importante como empresa, porque é um reconhecimento sobre a visibilidade que essa pauta de sustentabilidade vem ganhando. Obviamente é um evento de uma magnitude muito grande e a gente está lá, é algo muito significativo para a Igapó. E o equipamento ele é muito semelhante a esse aqui da PUC. A única diferença é que ele tem módulos um pouco maiores, que é para suportar esse aumento de capacidade de tratamento, que aqui faz 30 toneladas por mês e lá faz 180 toneladas por mês, totalizando 5 toneladas por dia, que vai tratar esses resíduos do evento e aí posteriormente vai ficar para Belém como um legado para a cidade, dar uma continuidade no tratamento dos resíduos orgânicos gerados lá mesmo. Os equipamentos são projetados para minimizar cheiro e ruído. De um lado, entram os resíduos orgânicos, os restos de alimentos e as folhas. Do outro, o resultado, um adubo rico em nutrientes. O sistema automatizado mistura e oxigena, acelerando o processo natural de decomposição. O fluxo é contínuo e a cada 10 dias, o adubo segue para a última fase, a caixa de vermicompostagem. É um tambor que ele aquece internamente pela respiração aeróbica dos micro-organismos, ele acelera e esteriliza essa matéria, ele acelera a degradação e ele esteriliza esse resíduo, essa matéria orgânica. Então ele sai como uma matéria pré-compostada, facilitando que as minhocas consigam comer essa matéria e aí gerar o humus, que é um adubo orgânico que ele já sai próprio e estabilizado para uso, para fazer jardinamento, botar em hortas, enfim.
O Brasil produz cerca de 800 milhões de toneladas de resíduos orgânicos por ano, segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Desse total, menos de 2% tem tratamento adequado. Quando a gente consegue tratar o resíduo orgânico em loco, a gente está não só reaproveitando o recurso natural, como a gente está também excluindo essa cadeia logística de descarte e reduzindo a emissão desses gases de efeito estufa. Então a gente está potencializando o nosso impacto ambiental positivo, tanto com a redução desses gases de efeito estufa, quanto com a reutilização desse resíduo, transformando ele em adubo e levando ele de volta para a natureza. Tá aí uma alternativa, né, para a gente cuidar melhor do ambiente. E agora nós vamos falar sobre as relações de trabalho, especialmente essas relações em que há a terceirização, né, empresas que contratam empresas. Ações trabalhistas de pessoas jurídicas contratadas por empresas solicitando o reconhecimento de vínculo empregatício seguem paradas até que o Supremo Tribunal Federal defina a forma de condução desses processos. Esse modelo de trabalho onde a pessoa jurídica contrata a pessoa jurídica é denominado pejotização e tem colocado em xeque a competência da Justiça do Trabalho para julgar esses casos. Se é lícito esse modelo de contrato e se, em caso de eventual fraude, a responsabilidade é do empregado ou do empregador. Semana passada, o STF colocou o tema em pauta em uma audiência pública. Olá, Daniel, amigos do NT Sul. Nós estamos no escritório do advogado Matheus Dabu. Ele já participou conosco aqui, sendo entrevistado pela Telma. E se você que nos acompanha perdeu esse conteúdo, acesse o nosso YouTube, busca a palavra pejotização, que você vai saber um pouco e muito sobre este assunto, que na verdade, Daniel, é de muito interesse de boa parte dos nossos telespectadores, só que a palavra, por ser um tanto estranha, uma palavra meio que jurídica, muitas pessoas, né, acham que não tem a ver, e você vai ver que tem muito a ver. Pejotização, na verdade, é um novo modelo, uma nova fórmula de trabalho que vem se popularizando cada vez mais no Brasil. Na verdade, imagine o telespectador a seguinte situação: uma empresa oferece vagas de trabalho, você precisa trabalhar, vai lá, só que a empresa diz assim: não vou assinar tua carteira. Abre um MEI, se torne uma pessoa jurídica e vem aqui que eu te contrato. Por necessidade ou seja por qual motivo for, a pessoa aceita essa proposta e aí começa a trabalhar sem qualquer direito. É isso, doutor Matheus. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez estamos aí para nós discutirmos, né, essa questão da pejotização que já andou avançando, e isso é muito importante, a gente está atento a esses avanços, a esses diálogos, sobretudo, né, com relação à audiência pública que o STF aí promoveu nesses últimos dias, justamente para debater e trazendo ali várias opiniões, vários pontos de vista, o que torna rico o debate, tentando, né, solver todos os problemas da melhor forma possível, atendendo todos os interesses. Vamos resgatar um pouquinho essa questão da pejotização para o telespectador que não acompanhou a primeira entrevista e que está nos acompanhando agora. Resgato mencionando que, em função do grande número de ações trabalhistas, né, solicitando reconhecimento de vínculo empregatício desses MEIs, dessas pessoas jurídicas, é que está gerando toda essa mobilização do Supremo, né? Isso. Chegou ao Supremo uma discussão que veio, obviamente, né, das varas do trabalho das diversas regiões e estados do país, né? Então, o que acontece? Nós temos ali a legislação de regramento de vínculo de emprego, né, estabelecido na Constituição. Por outro lado, nós temos a legislação mais recente que veio em conjunto com a reforma trabalhista do ano de 2017, que trouxe ali uma novidade que é a possibilidade de terceirizar a atividade fim. Então, qualquer função dentro do ambiente de trabalho pode ser terceirizado, digamos assim, né, para o telespectador entender da forma mais simples. De qualquer modo, a legislação, as duas estão perfeitas, acabadas, né? E tudo caminhando muito bem, obrigado. A questão toda é que cada uma tem um regramento. Né? E o sujeito que vai optar por
um empregado seletista, tem um regramento, e o seu PJ, né? Eu vou contratar uma empresa, um CNPJ, também tem o seu regramento. O que não pode ocorrer é o desvirtuamento de um em relação ao outro. Não posso me utilizar de uma forma, uma regra, né, formal, escrita, e na prática eu me utilizar de outra forma, como é o que vem acontecendo. Na teoria, contrata um CNPJ, mas na prática trata esse CNPJ como se fosse um empregado em termos de obrigações, de funções, de exigências, mas não oferece a contrapartida que são os direitos trabalhistas. Perfeito, perfeito, é isso. Então, essas discussões bateram à porta do Poder Judiciário Trabalhista, que é pela Constituição, não é uma opinião de quem está aqui falando, né? É a atribuição do juiz do trabalho aferir aquela situação dentro dos princípios, e o mais importante nesse aspecto aí é o princípio da primazia da realidade, o que de fato as coisas, como as coisas acontecem na relação entre empregado e empregador ou tomador de serviço, né? O juiz do trabalho é o sujeito constitucionalmente ali imbuído do dever de dizer se é um vínculo de emprego ou não. Ponto. Então, todas essas demandas, e o volume foi absurdo, e repercussão geral, obviamente, chegamos lá até o STF. Pois bem, o STF suspendeu todas as ações que versam sobre o assunto para tentar estabelecer uma base para isso, né? De modo que não sobrecarregue a Justiça do Trabalho ou ainda retire da Justiça do Trabalho e vá para a Justiça Civil, né, estadual. Então, esse é um dos aspectos aí, talvez mais importantes e mais preocupantes também, porque está estabelecido na Constituição, né, que é o juiz, já tem o regramento, né, que determina que o juiz do trabalho é o competente para dizer se é um vínculo de emprego ou não é. Parou lá no Supremo em razão justamente do volume de ações e demandas que foram derrubando, né, esses contratos inicialmente realizados de forma correta, mas que na prática agiam como se fossem empregados, né? Agia de forma completamente diversa daquilo que estava escrito, vamos dizer assim. As decisões judiciais foram vindo ao encontro do empregado, antes contratado como PJ, e isso trouxe aí essa discussão que foi parar no STF, né? Então não vejo nesse momento uma insegurança jurídica. Eu vejo sim uma insatisfação com as decisões e o volume enorme de decisões nesse sentido, né, e que estavam nas mãos do juiz, que é o detentor constitucional, né, para definir se aquilo sim era uma relação de emprego ou não. Doutor Matheus, muito telespectador deve estar nessa hora se perguntando se já existe legislação, se já existe um regramento, digamos assim, para essa situação. Onde é que está a curva disso tudo? A corda está arrebentando do lado mais fraco, essa audiência pública vai subsidiar de uma certa maneira o Supremo Tribunal para que um novo regramento aconteça ou que seja lapidado, que já está posto? Provavelmente vai ter pelo menos um texto base para guiar os juízes. Imagino, primeiro momento, imagino que vai ficar na Justiça do Trabalho. Sim. Imagino. Né? Até porque a legislação, a Constituição do nosso país determina dessa forma. Num segundo momento, imagino que vai ter um texto base que vai nortear os juízes do trabalho com aplicação obrigatória, enfim. Mas a preocupação ainda reside a partir do ponto de que nós temos uma legislação que regra ambas as situações, certo? Flexibilizar essa legislação que já está aí, já está posta, me parece, uma opinião pessoal, que vai fragilizar o lado mais fraco, vamos dizer assim, né? E isso se reflete da forma com que nós já é histórico no país, né? Da forma com que está sendo observado e julgado, isso pré-julgado pela sociedade no sentido geral, é inevitável a conclusão de que o empregado,
ou o sujeito que vai prestar o serviço, PJ, ele vai sair prejudicado, porque eu não consigo imaginar alguém que tem uma renda, né, a questão econômica menos abastada, abrindo mão de 13º, férias, final de semana, remunerado, né, fundo de garantia, seguro-desemprego no eventual rescisão do contrato, né, abrindo mão de tudo isso por algo que seria mais interessante, seria melhor. Né? Então eu vou construir um CNPJ, né, para ficar melhor, para ter uma situação mais de autonomia. Será que eu vou ter autonomia? Autônomo não tem final de semana, ele vai trabalhar o tempo todo, né? Ele não tem férias, ele não tem 10, ele parou de trabalhar, parou de ganhar. Então, assim, isso é algo que deve ser observado, isso deve ser né, muito construído na sociedade e que ecoe. Né? Agora, vai ter força para isso? Aí, bom, aí já é outra situação. Né? Por outro lado, o empregador, é óbvio que tem tributação absurda. Né? Nós vamos muito longe com isso. Quais são os caminhos, quais são os meios? Né? Mas a que preço nós vamos diminuir? A tributação, né, a preocupação do empregador, do empresário. A que custo? Diminuindo da outra parte que já é mais fragilizada, querendo ou não, é uma obviedade. Não me parece algo assim, é relativo. É praticamente óbvio. Uma das consequências futuras com relação a essa questão da pejotização também é a questão da seguridade social, né? Vai ser um reflexo. Aí a gente vai para as vias reflexas, né? A autarquia do INSS, a arrecadação do último ano, aí 60 bilhões de déficit. Então, aposentadoria, benefícios, isso tudo vai fragilizando. O dinheiro vai ter que vir de outras fontes. Né? Fundo de garantia, depositado diretamente à Caixa Econômica Federal. Também foi em torno de 25 bilhões, né? O valor menor dos últimos anos de arrecadação, em comparação. Né? Então, assim, as possibilidades de investimento, né, de abertura de crédito também vai fragilizando, vai sucumbindo, de tal modo que não vai ficar só numa situação em relação diretamente ao sujeito que vai prestar o serviço, mas todo um entorno, né? Então, nós estamos aqui tratando de uma situação onde quem presta o serviço vai ficar praticamente sem amparo, para não dizer 100% sem amparo estatal. Vai ficar... à deriva. À deriva. Aguardemos os próximos capítulos, então, para ver no que vai dar. É isso, né? Fico à disposição. Trocar mais ideias, um bate-papo tão gostoso. Obrigada mais uma vez pela participação, pela colaboração, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Daniel Nunes, a gente segue acompanhando essa situação, é claro, para informar nossos telespectadores. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelos esclarecimentos, assunto que diz respeito a milhares, se não milhões de brasileiros, não é? De trabalhadores, sejam aqueles que trabalham com a carteira assinada, mas especialmente esse grupo que hoje presta serviço, né? Abriu ali a sua empresa e aí ele presta um serviço, só que por vezes tem aí algum desvirtuamento nessa questão e aí cabe agora esse entendimento geral que vai passar pelo STF, a gente vai continuar acompanhando aqui para trazer para você de casa também todos os detalhes. Na telinha, recados da nossa audiência. Deni, na Rua General Câmara, a descida do Roque, também necessita de quebra-mola. Quando vão providenciar ou vão aguardar um acidente para tomar providências? Abraço, boa semana, diz aqui a nossa telespectadora. Muito obrigado pela participação. Muitos recados chegando, falando sobre trânsito, ruas, considerando que a gente abordou hoje a questão dos buracos. Mais recadinhos por aqui, a Fernanda Dias Furtado, na Avenida Teonas de Oliveira, conhecida como Entrada da Promorar, está horrível a buraqueira. Não adianta colocar terra para minimizar o problema. Precisa asfaltar, pois toda vez que chove, leva a terra e fica um caos. Obrigado, Fernanda, pela tua participação. Mais recadinhos aqui. O Jones Martins, parabéns ao projeto de preservação do nosso rio. Muito pouco se faz para protegê-lo. E está aí uma boa iniciativa, né? Obrigado, Jones, também pelo teu recado. Mais uma mensagem na telinha. A Rosélia, ontem foi dia desta criança. A Catarina Paz fez 8.2, 82 anos. Teve festa com direito a telemensagem. Parabéns, mãe, te amamos. É o recado da Rosélia. Obrigado, Rosélia, pela participação. Grande abraço aí para a dona Catarina. Felicidades e muitos anos de vida.
Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Na hora do almoço, o NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e eu te espero ao vivo amanhã, a partir de meio-dia. Até lá, boa semana!